Eu imagino que se você chegou até aqui é porque está se preparando para o vestibular baiano de medicina. Então se liga, porque neste vídeo eu vou resolver junto com você a questão que foi considerada a mais difícil de termologia de todos os tempos. E foi uma questão discursiva, que eu tenho certeza que além de aprender a resolver, você também vai revisar uma série de subconteúdos que vão te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação. Mas antes da gente começar, se você quer mais conteúdos gratuitos ligados a esse vestibular tão concorrido da Baiana de Medicina, então entra na nossa comunidade VIP do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e aproveita porque lá a gente entrega conteúdo mesmo, que eu tenho certeza que vai estar te auxiliando aí nessa caminhada, beleza? Mas vamos deixar de papo e vamos logo para o que interessa, vamos para a questão. Então a questão é essa que você está vendo aí, caiu na prova de 2012.1, vamos para a leitura. Considere uma usina termoelétrica que opera com a energia térmica proveniente da queima de gás natural com calor de combustão igual a 5 vezes 10 a sétima joules por quilograma, queimando 10.800 kg de gás natural por hora a uma temperatura de 1.227 graus Celsius, cujo calor não aproveitado na produção de trabalho é rejeitado a 27 graus Celsius para um rio de vazão igual a 10.000 litros por segundo. Admitindo que a usina opere com 50% da eficiência teórica máxima, e que o calor específico da água é igual a 4.000 joules por quilograma grau Celsius e que a densidade da água é igual a 1 kg por litro, determine a variação de temperatura da água do rio que recebe o calor rejeitado pela usina, o qual poderá impactar a fauna desse rio, alterando o meio ambiente e a qualidade de vida. Bom, como você está vendo, é uma questão que tem muitas informações, então qual é a recomendação que eu te dou? Comece logo pelo comando. Então, o que a questão está pedindo? Ela quer saber qual é a variação de temperatura da água, que vai sofrer, com certeza, com o impacto dessa usina. Bom, para a gente descobrir a variação de temperatura da água, a gente tem que lembrar que o calor que ela recebe é um calor que provoca a mudança de temperatura. E, portanto, esse calor é sensível. E como é que a gente faz para calcular a quantidade de calor sensível? Aí eu brinco com os meus alunos e digo que a quantidade de calor sensível é o Q macete. É o produto da massa pelo calor específico, pela variação de temperatura. Então, o que a gente quer já está aqui. Agora, a gente vai precisar do calor específico da água, note que a questão já deu, 4.000 joules por quilograma grau Celsius, então vamos colocar ao invés de 4.000, 4 vezes 10 a terceira, colocar em potência de 10 para facilitar. E aí a gente vai precisar descobrir também qual é a massa de água que vai sofrer essa variação de temperatura. E como é que a gente acha essa massa de água? Bom, ele diz aqui na questão que o rio ele tem uma vazão de 10.000 litros por segundo. Só que a questão quer saber essa variação de temperatura durante uma hora, né? E aí o que a gente faz? Bom, vamos ter que calcular qual é o volume que vai escoar durante uma hora. Até porque a gente vai utilizar aqui um calor de combustão, ó, que é um calor que acontece durante um tempo de uma hora. Só que a vazão ela é trazida aqui em litros por segundo. Então, o que a gente faz? Bom, vamos utilizar aqui uma canetinha para a gente fazer aqui uma regra de 3. Bom, se para cada 1 segundo existe um escoamento de 10.000 litros, lembrando que 10.000 litros é 10 elevado à quarta, então para um escoamento de uma hora, que são 3.600 segundos, quanto é que a gente vai ter em litros de água, né? Então, fazendo essa conta, a gente pode então multiplicar 3.600, que é o mesmo que 3,6 vezes 10 elevado à terceira, vezes 10 à quarta. Ou seja, o volume de água que nós vamos ter aí será de 3,6 vezes 10 elevado à sétima litros. Só que note que a gente precisa descobrir quem é a massa. Mas aí fica fácil, porque a questão diz que a densidade da água é 1 kg por litro, ou seja, para cada litro de água, você tem 1 kg em massa. Então, isso que nós encontramos aqui, ó, que é o volume de água, que está em litros, a gente pode substituir para massa, expressa em quilogramas, já que, como eu disse, 1 kg tem 1 litro. Então, essa massa que está aqui, ó, a gente já tem o valor dela. Então, vamos colocar aqui na equação. Quantidade de calor sensível vai ser igual a 3,6 vezes 10 à sétima quilos, vezes 4 vezes 10 à terceira, vezes a variação de temperatura, que é o que a gente quer. Então, o que está faltando aí nessa fórmula para a gente chegar na resposta? A gente descobrir aqui, ó, qual é a quantidade de calor sensível, a quantidade de calor que vai chegar até a água. Bom, para isso, a gente vai precisar utilizar esse conceito que ele deu aqui de calor de combustão, tá? Então, deixa eu apagar
essa parte que ficou aqui em cima, para não ficar poluída aqui a imagem. Já resolvemos isso aqui, acredito que para você não tenha sido nenhum problema. Mas aí observe, ele diz assim, ó, que o gás natural ele queima 5 vezes 10 a sétima joules por quilograma. E note que aqui nós vamos ter uma queima de 10.800 quilos de gás. Então, durante esse processo, a gente pode fazer uma regrinha de 3 para saber qual a energia que vai ser transportada aí em joules, né? Então, para isso, eu vou pegar aqui esse calor de combustão, vamos colocar aqui em cima, que vai ficar 5 vezes 10 a sétima joules para cada 1 quilograma de gás que é queimado. Então, para essa massa que ele deu aí, ó, de 10.800, que a gente pode até colocar aqui em notação científica, 1,08 vezes 10 elevado à quarta, a gente vai ter uma demanda de energia que eu vou chamar de X. Bom, na hora que a gente fizer essa continha aí, nós vamos encontrar um X igual a 5,4 vezes 10 elevado a 11 joules. Aí vem aquela dúvida, né, Fininho? Eu vou pegar esse valor aqui de energia e vou colocar aqui no calor? Não dá para a gente fazer isso. Por quê? Porque a questão é que a usina vai operar com 50% da eficiência teórica máxima. Então a gente primeiro vai ter que calcular a eficiência teórica máxima, ou rendimento máximo teórico, tanto faz, e tirar os 50% desse rendimento. E aí vem aquela pergunta, né? Mas Fino, como é que eu vou descobrir o rendimento máximo teórico? Aí a gente aprende lá na segunda lei da termodinâmica que esse rendimento máximo teórico é o rendimento de Carnot, que você pode calcular em função das temperaturas das fontes quente e fria, desde que essas temperaturas estejam expressas em Kelvin, como eu lhe disse, tá vendo? É muita conta, muita informação, porque foi de fato a questão mais difícil. Então vamos calcular o rendimento. Segundo o Carnot, o rendimento máximo teórico é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Bom, a temperatura da fonte fria, então vamos tirar isso aqui que a gente já resolveu, ó. Vamos tirar isso aqui. A temperatura da fonte fria, que é a menor, é de 27 graus Celsius. Só que somando com 273, para a gente transformar para Kelvin, a gente vai encontrar 300 Kelvin. Então essa é a temperatura da fonte fria. E a temperatura da fonte quente, 1227, a gente vai somar com 273 para transformar para Kelvin e isso vai dar 1500 Kelvin. Prontinho, agora a gente vai achar o rendimento. Então o rendimento máximo teórico ele vai ser 1 menos 300 sobre 1500. E aí fazendo essas continhas, a gente vai encontrar 1 menos 0,2 e isso vai dar 0,8 que corresponde a 80%. Ou seja, do rendimento que a gente tem, a gente ainda vai ter que tirar 50% do rendimento máximo. Veja, a questão está dizendo que a usina opera com 50% do rendimento máximo. Então, se o rendimento máximo foi 80%, a gente vai ter que tirar 50% de 80%. E quanto é 50% de 80%? Bom, se a gente fizer essa conta, né, vamos colocar aqui um rendimento agora X, que é o rendimento que vai ser utilizado pela própria usina, que vai ser de 40%, que é a metade de 80%. Repetindo, a usina vai operar com 50% do rendimento máximo teórico. Então, se a gente encontrou o rendimento máximo teórico que foi 80%, quanto é a metade de 80%? 40%. Então, isso aqui é o aproveitamento dessa usina. Só que aí tem mais coisa aí que a gente precisa analisar. Veja bem, nós encontramos essa energia. Quanto é que a gente vai ter que tirar dessa energia? 40%? Não, a gente vai ter que tirar 60%. Porque se a usina ela teve um aproveitamento de 40%, é porque 60% foi dissipada na forma de calor e que vai ser utilizada pela água. Então, o que está sendo utilizado pela água é a energia que foi dissipada, que não foi aproveitada pela usina e que foi rejeitada lá no rio. Então, a gente vai ter que tirar 60% desse valor aqui. Pois é. Então, tirando os 60% desse valor, vamos tirar aqui, é só a gente multiplicar, né? 0,6, 60%, de 5,4 vezes 10 elevado a 11. E fazendo essas continhas, quanto é que a gente vai achar? A gente vai achar um X, que é a quantidade de calor, de 3,24 vezes 10 elevado a 11 joules. Então, o que representa esse X? Esse X
é a energia que foi dissipada, que foi levada até a água do rio e que fez a água aquecer. E, portanto, esse X é a quantidade de calor sensível que a gente estava precisando. Prontinho. Então agora a gente vai voltar para a fórmula de origem. Ó. Acompanha aqui o apontador a laser para não se perder. Ó, e vamos substituir esse valor que nós encontramos aqui na equação para finalmente chegarmos à resposta. Pronto. Aí a gente vai substituir aqui na quantidade de calor sensível, 3,24 vezes 10 elevado a 11. Fazendo agora essa continha aqui, 3,6 multiplicado por 4, isso aí vai dar 14,4, que colocando em notação científica vai ficar 1,44, e aí já resolvendo essas potências vai ficar 10 elevado a 11, vezes o ΔT. Aí você corta o 10 a 11 de um lado com 10 a 11 do outro e descobre a variação de temperatura que vai ser 3,24 dividido por 1,44, e isso vai dar 2,25 graus Celsius. E, portanto, essa é a resposta da questão. Uma dúvida que você pode ter, Fininho, essa temperatura, essa variação que você achou não deveria estar em Kelvin? Não. Por que não? Porque a gente utilizou um calor específico aqui, ó, no Ki Macete, em joules por quilograma, graus Celsius. Então, a nossa temperatura sai em graus Celsius. Como a questão não pede a unidade de medida, a gente pode deixar assim. Beleza? Lembrando que eu resolvi essa questão aqui no modo rascunho, tá? Mas se você quer aprender mais como colocar uma questão discursiva na folha de respostas, então vai lá na comunidade VIP do Telegram, a descrição está aqui embaixo no vídeo, para você poder acompanhar alguns modelos prontos que eu já deixei lá, se preparar para a Baiana e, é claro, conquistar a tão sonhada aprovação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.